Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, bem-vindas a mais uma live aqui no canal. Conforme prometido, o assunto de hoje é o segundo erro fatal de uma neuropsicóloga. E por que erro fatal? É aquele erro que a gente não pode de jeito nenhum cometer, porque vai comprometer todo o nosso trabalho e também a vida do nosso paciente. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Kátia Peck Bartoli, eu sou psicóloga, especialista em avaliação psicológica e neuropsicológica. E aqui na internet o meu foco é ajudar psicólogas a alavancarem a sua carreira com a neuropsicologia. Então vamos lá. Qual é, né, o segundo erro fatal? É não colher informações sobre o comportamento pré-mórbido. Aí você deve estar pensando, como assim, Kátia? O que é isso? Então fique calmo, que é o que nós vamos conversar hoje. Bom, primeiramente, a gente tem que compreender quais são as fases de uma avaliação, tá? O que a gente tem que investigar? De uma maneira geral, a gente precisa investigar 4 características indispensáveis. Então vamos lá. A primeira, gente, são dados, a gente tem que colher dados longitudinais. O que seria isso? Dados longitudinais são dados referentes à história de vida da pessoa. Como que ela era na infância, como era o comportamento dela na adolescência, na vida adulta, né? Então, isso são dados longitudinais, ou seja, ao longo do tempo. E os dados transversais são as características da pessoa no momento. Como que ela está se comportando no momento, o que ela consegue, o que ela não consegue fazer, tá? Quais são as facilidades, quais são as dificuldades, quais são as queixas do paciente no momento atual. Outra coisa que é indispensável a gente investigar são características referentes à intensidade dos sintomas. Tá, eu tenho algumas dificuldades, eu tenho algumas queixas, mas o quanto que isso me incomoda? Qual é a intensidade? Isso é uma coisa leve, é uma coisa mais forte, é uma coisa muito difícil para mim, né? Então, isso são características que a gente tem que colher do paciente. E por fim, a frequência. Tá, essas dificuldades, elas ocorrem de vez em quando, elas ocorrem sempre, ela ocorre às vezes, ela ocorre tipo todos os dias. Então, essas 4 características a gente nunca pode se esquecer de investigar numa avaliação neuropsicológica. Então, lembrando, dados longitudinais, dados transversais, né? A gente vai comparar, né, a história de vida com o momento atual. Intensidade e frequência. Sem isso, gente, não há um diagnóstico preciso. Lembrando que a gente, enquanto profissional da neuropsicologia, que trabalha com avaliação, o nosso objetivo é fornecer um laudo o mais preciso e fidedigno possível. Então, a gente é obrigado a colher essas informações. Aí você está falando, tá, tudo bem, Kátia, eu já entendi que a gente precisa investigar essas 4, né? Essas 4 áreas, esses 4 pontos, né? Mas e o comportamento pré-mórbido? O que é isso? Aonde que ele está nessas 4 fases aí da avaliação? O comportamento pré-mórbido, gente, é como era o comportamento da pessoa antes dela ter sido acometida por um problema de saúde, né? E nesse caso, gente, pode ser um AVC, né? Pode ser um acidente vascular cerebral, pode ser um Parkinson, né? Eu falo isso mais quando a pessoa sofre um trauma. Então, como era o comportamento dela antes do trauma? Quando a gente fala pré-mórbido, mórbido tem a ver com doença. Então, o comportamento antes da doença. E por que é importante isso, gente? Porque a gente consegue saber sobre as reservas cognitivas que o paciente tinha, né, antes da lesão. Aí você está falando, nossa, Caixa, está ficando complicado. O que seria reserva cognitiva? Todos nós temos uma capacidade cognitiva. Algumas pessoas têm uma capacidade maior, outras têm uma capacidade menor, mas todos nós temos uma bagagem cognitiva. Então, a gente sabendo como que era o comportamento da pessoa antes, né, da doença, antes, né, dela ter sido acometida por aquele trauma, a gente consegue verificar como que era a reserva cognitiva dela.
tá? Então, todas essas informações, gente, são indispensáveis para que a gente consiga fornecer um diagnóstico mais preciso, mais substancial e mais fidedigno. Aí você deve estar pensando assim, tá, Kátia, mas seja prática, tá? Me dê um exemplo. Então vamos lá, no dia a dia. Então a pessoa chega no seu consultório, você vai fazer uma entrevista de anamnese, né? Na grande maioria das vezes, o primeiro contato, a gente pega as queixas e a gente faz uma entrevista com anamnese. No caso de crianças, a entrevista de anamnese normalmente são com os pais. No caso de adulto, né, é mais difícil a gente falar com os pais, né, e de idoso mais ainda. Então, normalmente, a gente conversa com os filhos, né, com os cuidadores. Às vezes o idoso, ele passa a maior parte do tempo com uma pessoa cuidando, pode ser um enfermeiro, pode ser um cuidador. Então, nesses casos, é importante a gente conversar com essas pessoas que acompanham, né, o paciente e perguntar como que é o comportamento dele, o que que você observa, quais são as dificuldades, quais são as queixas. E importante a gente colher informações de pessoas que estavam próximo do paciente antes dele ter sido acometido por esses sintomas que estão comprometendo a vida dele no momento. Então, quem seriam essas pessoas? Muitas das vezes, no caso dos adultos, a gente chama o companheiro ou a companheira, né? Então, aí, às vezes a pessoa vive anos e anos com aquela pessoa e ela consegue nos trazer informações que são muito ricas, né? Olha, antes ele era assim, 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 agora ele não faz mais isso. E também, gente, é importante nesse momento o profissional ter uma postura de acolhimento, porque quando a pessoa vem procurar um neuropsicólogo, na grande maioria das vezes, existe uma angústia muito grande, né? O que será que está acontecendo, né, com o paciente que eu trouxe, né? No caso, com o meu pai, com minha mãe, o que será que está acontecendo, né? E aí é muito importante, ou até mesmo com o meu filho, né? É muito importante o profissional, ele ter uma escuta atenta, mas acima de tudo ele ter uma postura de acolhimento, porque existe um sofrimento, existe uma angústia que acompanha essa pessoa. O que será que está acontecendo, né? Então, assim, outra coisa, gente, que eu acho muito importante, que eu dou uma dica para vocês, né, que a gente pode até incluir nesse segundo erro fatal, é assim: às vezes, a pessoa que é o nosso paciente, ele tem, assim, uma história pré-mórbida, né, de muito sucesso. Por exemplo, ele pode ter sido, né, na juventude, um grande empresário, uma pessoa assim que realizou várias coisas importantes, né, na sua vida. E agora, né, como ele está sendo acometido por um problema, por uma doença, por um transtorno, muitas vezes o profissional, sem querer, começa a tratar o paciente de uma forma mais infantilizada. Isso em adulto, gente, é muito comum. E eu já aviso para vocês, os pacientes não gostam, tá, de serem tratados como um bebê. Por quê? Porque isso traz uma sensação assim, nossa, gente, ela está pensando que eu sou um bobo, né? Então, o profissional ele tem que ter uma postura que condiz com o comportamento pré-mórbido, mesmo ele tendo sido acometido por uma dificuldade, um problema, é importante a gente saber dessa história pré-mórbida para a gente não tratá-lo de uma forma completamente diferente do que ele estava sendo tratado antes, né, do problema, dos sintomas estarem sendo manifestados, tá? Então, essas dicas, gente, eu falo para vocês que são coisas que a gente não faz por mal, né? A gente às vezes até quer acolher o paciente que está ali, né? Que a gente vê um sofrimento real, mas são coisas que a gente se colocando no lugar do paciente, a gente vai perceber que não é agradável, né? E muitas vezes o paciente não quer nem vir mais, tá? Então, gente, essas são algumas dicas que eu falo para vocês, que são dicas indispensáveis para que a gente não cometa erros básicos, né? Às vezes a gente fica muito preocupado com, sabe, com coisas muito técnicas, muito complicadas, e a gente se esquece do básico.
Então, essas dicas que eu trouxe para vocês, né, para a gente ficar atenta, que são erros fatais, são coisas simples do dia a dia, mas que diante, sabe, da rotina, de um atendimento, de outro, a gente muitas vezes se esquece, né? Principalmente essas dicas que eu falo que são dicas fatais, né? Na outra live que eu gravei para vocês, eu falei sobre a questão da audição, da visão, da gente sempre ficar atento a essas características. Será que o meu paciente está ouvindo? Se ele está enxergando bem, se ele está ouvindo bem, né? E hoje eu trago para vocês o segundo erro fatal, né? Que é essa questão da gente não respeitar essas 4 fases da avaliação: avaliação transversal, longitudinal, frequência e intensidade. E lembrando que o comportamento pré-mórbido está localizado, né, nessa parte aí dos dados longitudinais. Então, se você gosta desses conteúdos, se você achou que esse assunto foi importante para você, sabe, sempre ficar atento e não cometer esses erros e não comprometer a sua avaliação, já curte esse vídeo, envia para suas colegas neuropsis, né? Já ativa o sininho aí para você sempre ficar por dentro, né, dos vídeos que a gente vai estar gravando aqui no canal. E se você quer saber qual é o terceiro erro fatal, fique atento que logo mais eu estarei postando o terceiro erro fatal. Um abraço e até mais. Tchau, tchau.